Olá, você, papai, mamãe. Bem-vindo a essa nossa conversa sobre o amor de pai para filho, o amor tão importante que a gente precisa celebrar. E a nossa ideia é essa mesma, é celebrar você que é pai, celebrar você que é mãe, celebrar você que é filho. Nós estamos celebrando a alegria de amar profundamente. É a temática da nossa Escola de Pais, desse nosso encontro de alguns minutos para conversar sobre coisas verdadeiramente importantes do nosso relacionamento. Então vamos lá, celebrando você, a alegria de amar profundamente. No primeiro momento, nós precisamos entender que somos bem-aventurados. A Bíblia diz que aquele que tem filhos, filhas, aquele que enche a sua aljava dessas flechas que são os filhos, são bem-aventurados, felizes, porque ter filhos é um dom maravilhoso. O fato de poder entender ou de perceber que a nossa vida tem um significado maior, mais amplo, através dos pequenos, através dos filhos criados, é algo maravilhoso. E como nós agradecemos por isso? É preciso pensar nisso. Como é que nós podemos agradecer e mais do que agradecer? Porque nós precisamos desfrutar. Infelizmente, muitos não sabem desfrutar e eles enxergam nos filhos problemas, dores de cabeça, desafios, e os filhos às vezes ficam ali disputando espaço, sofrendo para ter um minuto da atenção do pai, da mãe, que está sempre ocupada trabalhando, e às vezes essa nossa tendência muito humana de não desfrutar, de não aproveitar os momentos com os filhos, faz com que a gente perca algo que é muito valioso. Nós precisamos então dar valor a isso que é mais valioso, que são os nossos relacionamentos, que é a nossa família. Nesses momentos que a gente vai conversar, nós vamos destacar então as questões importantes, gostosas de se ter filhos. Mas para isso acontecer, às vezes a gente precisa tomar um choque. De vez em quando um choque desperta o cérebro, faz a gente pensar e aí nós corremos para dar atenção para a nossa família. Esse choque pode ser aquele susto de um problema do coração, pode ser aquela insatisfação que de repente cai sobre a gente quando a gente percebe que a nossa vida está sem sentido, pode ser de repente um filho que se rebela, sai de casa e nós temos todo aquele trabalho para trazê-lo de volta. Um choque pode ser qualquer uma dessas coisas que desperta a nossa atenção, que faz a gente abrir os olhos e se envolver com os nossos filhos. Mas às vezes, mesmo depois desses choques, a gente cai na rotina de novo, os bons momentos vão ficando mais ali na memória, e para que eles voltem a gente precisa de uma nova carga. Então eu quero convidar você, nessa Escola de Pais, você que está nos assistindo, a pensar comigo em ser a pessoa que liga aquela chave geral de vez em quando, que vai lá e desperta no outro aquela descarga de energia, aquele puxão de orelha, ou em você mesmo. Ligue a chave de um bom choque, de um choque relacional, e diga assim para as pessoas. Os seus filhos têm que dizer isso para você e muitas vezes você tem que dizer isso para os seus filhos. Ei, eu estou aqui, vamos aproveitar, vamos desfrutar, porque nós temos muitas coisas boas na nossa relação pais e filhos. E eu quero apresentar para você as coisas boas em se ter filhos, formas diferentes de ver essa relação. Na realidade são coisas que você, como pai, como mãe apaixonado, já sabe muito bem, mas que seria interessante considerar de novo com mais propriedade. A primeira coisa especial em ter filhos é que nós precisamos de alguém em quem depositar a nossa admiração e confiança, e ao mesmo tempo, humanos que somos, precisamos sentir aquela pontinha de satisfação por alguém que nos admire e por alguém que confie em nós. E os nossos filhos são fontes fantásticas e sinceras de admiração. A gente precisa tanto de alguém que não misture na interpretação que faz da pessoa que somos, das nossas ideias, das nossas frustrações, dos nossos erros, dos nossos problemas, dos nossos medos. Faça isso separado de nós, que entenda que todas essas coisas, medos, frustrações, angústias, não descrevem totalmente a pessoa que eu sou. Eu posso ser admirado apesar de errar, eu posso ser confiável apesar de não ser perfeito.
Nós precisamos também de alguém que confie em nós nessa medida, que nos dê o presente da confiança e que veja em nós que, apesar dos traços problemáticos, nós também alimentamos sonhos e nós temos a certeza de que somos chamados por Deus. Então, quando eu tenho um filho, eu consigo tanto me devotar em admiração por ele, por aquele pequenininho, por aquela moça, por aquele rapaz que realiza, que faz, onde a gente se sente orgulhoso, eu admiro, eu confio no meu filho, eu tenho alguém com quem eu posso abrir o meu coração, mas eu tenho também o outro lado que é maravilhoso, que é gostoso, alguém que pode e de maneira muito natural me admira, apesar de eu ser quem sou, aquele pai que se sente admirado, amado pelos filhos, sabe aquela questão gostosa? Para o meu filho, eu sou o herói, então eu me sinto herói, eu me sinto admirado, me sinto apreciado. Os filhos fazem isso de maneira natural, eles correm para o abraço da gente, eles reconhecem. Quando são pequenos é maravilhoso, e se a gente sabe viver isso enquanto eles são ainda crianças, eles crescem sendo filhos que admiram, filhos que confiam, filhos que abrem o coração para a gente. Isso é gostoso demais, é a primeira coisa especial em se ter filhos. A segunda é a companhia, queridos. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, mas entendemos também que mesmo aqueles casamentos mais sólidos, mais gostosos, mais apaixonados, precisam também, vez ou outra, de uma ampliação de relação. E os filhos, a família, é essa extensão natural, é companhia ativa, aquela companhia que está sempre com você, envolvida com seus assuntos, que pergunta, que comenta, que discorda, que complementa, que incentiva você. É aquela presença marcante, que conforta também. E quando a gente é criança, tem medo do escuro, pensa bem, o que faz diferença para a gente? É aquela presença, por isso é que a gente grita pela mãe, pai, mãe, vem ficar comigo, eu estou com medo. O escuro continua, as coisas em volta continuam, mas só o fato daquela pessoa amada, daquela pessoa forte, estar ali do lado, respirando perto da gente, alivia o coração. E os filhos buscam em nós essa companhia e nós devemos desfrutar da companhia deles. É muito gostoso se sentir acompanhado por alguém que gosta de você, por alguém que está fazendo questão da sua presença. Eu tenho um filho pequeno e eu faço com todo gosto as vontades dele, quando a vontade dele é a minha presença, porque eu me sinto ali amado e importante. Eu não estou só ali, ele faz questão, ele me chama o tempo todo. Papai, vem comigo, papai, vamos fazer juntos, papai, vamos brincar. A companhia do pai para um filho amado, para um filho apaixonado pelo pai, é algo prazeroso e a gente precisa desfrutar disso, é uma coisa maravilhosa. Você é admirado, isso é importante. Você tem alguém que confia em você, isso é gostoso para a estima e para o caráter. E você tem companhia apaixonada e presente. Coisas boas demais em se ter um filho. Terceira coisa boa em se ter um filho é a questão da ajuda. Se ele está com você, ele também te ajuda. Ah, mas como? Às vezes as crianças elas atrapalham, às vezes elas interferem no tempo, naquilo que eu preciso fazer. Queridos, os filhos são um presente e nos ajudam sempre. Eles nos ajudam no sentido de que a presença deles já nos estimula. Quantas vezes a gente não esteve para desistir de algumas coisas e não fizemos isso porque pensamos assim, não, lá em casa tem alguém que precisa que eu continue. É uma coisa muito gostosa ter essa sensação de que o seu filho estimula você só pelo fato dele existir. Ele também te ajuda com a sinceridade dele, ele faz você enxergar a vida com outros olhos. Ser um filho, ter uma filha é uma oportunidade rara, é uma ajuda que Deus nos dá para a gente experimentar e experienciar amor de forma profunda. Então, é ótimo poder ajudar, mas é essencial se sentir ajudado. A gente precisa dessa bênção de sentir-se útil e de saber que outras pessoas nos ajudam também. E nós somos a primeira escola de ajuda dos nossos filhos. Então, é fantástico você poder contar com isso. Outra coisa fantástica que você precisa celebrar o fato de ter um filho, é a questão da referência. Nossa, nós somos muitas vezes referência para os nossos filhos. E muitas vezes uma pessoa querida é uma referência que nos faz ver o que temos de melhor, que faz ver que temos valor, que somos apreciados. Uma pessoa que faz parte da sua vida e faz com que você possa olhar para o passado e para o futuro e sentir que você tem um lugar no mundo. Você sabe de onde veio e sabe que é importante aonde você está. Referência, os filhos te dão referência. Você é o pai de tal pessoa, você é o filho daquela outra pessoa, você pertence àquela família.
Essa questão de referência é fundamental. A gente consegue visualizar o futuro com mais segurança e a gente pode tomar conta disso com mais tranquilidade. Nós somos amados e nós amamos, nos pertencemos, é gostoso demais e isso é dom de Deus para nós. Então, fantástico. Você tem filhos, você já é uma pessoa com referências duradouras. É importante desfrutar isso, desfrute desses momentos. Outra coisa maravilhosa em se ter filhos, e eu falo isso com toda tranquilidade, é o senso da proteção. Deus nos dá pessoas que nos protegem de muitas coisas das quais nós não escaparíamos sozinhos. Nós não temos condição de escapar sozinhos. Às vezes a gente não está pensando só em perigos reais, em perigos objetivos, não, mas naqueles perigos que tocam aqui dentro, que afetam a nossa mente, os perigos emocionais. Nós escapamos de coisas como desânimo, baixa autoestima, solidão, da nossa cabeça quente, que às vezes vai nos meter em confusão, nos fazer tomar decisões erradas nos momentos difíceis. Uma filha querida, um filho amado nos protegem de muitas escolhas incorretas, porque eles têm prioridade no coração e na mente. Eles são, para nós, algo que precisa ser considerado. Então eu não saio por aí agindo, vendendo, comprando, viajando, largando, chutando tudo de qualquer maneira, porque eu tenho a minha família para me ajudar. Esse senso de que eu preciso protegê-los é importante, e nesse sentido de protegê-los, acabo sendo protegido por eles, porque do jeitinho deles, na sua juventude, sendo filhos já adultos talvez, eles se tornam bons conselheiros, porque têm uma visão de vida, a sua própria visão de vida dentro de um contexto, de uma época que me escapa, porque eu sou de uma geração anterior, e isso faz com que eu cresça, que eu me sinta protegido e que eu também tenha essa satisfação gostosa de proteger e estar presente na vida deles. Isso é fantástico, é alguma coisa maravilhosa em se ter filhos. Bom, papai e mamãe, além essas questões tão importantes, olha, nós falamos de admiração e confiança, falamos da questão da companhia, falamos da referência e agora da proteção. Além dessas 4 coisas, a gente precisa celebrar você, filho, celebrar você, filha, celebrar você que é pai, porque os conselhos fazem parte de uma relação madura de pais e filhos. Eu preciso declarar que uma das coisas boas de se ter pais que se preocupam sinceramente comigo são os conselhos. Um irmão que é presente, conselhos. Um irmão que sabe o que se passa na minha cabeça. São os conselhos que eu recebo. E nessa relação de pais e filhos, saber aconselhar e estar o tempo todo atento faz com que a gente cresça muito. Ouvir conselhos dos pais é ótimo, e ter a condição de forma amorosa, aconselhar alguém e ver o crescimento com a aplicação do conselho é fantástico. É uma das boas coisas de se ter um filho. Amplia a nossa visão e nos dá sabedoria. É gostoso demais. Você que é pai, você que é mãe, precisa dessa relação gostosa com seus filhos. Quer ver outra bênção? Você tem alguém para quem dirigir carinho. Gente, é bom demais ter uma pessoa para quem a gente possa direcionar o nosso cuidado e que mereça e saiba receber o presente que é o amor de um pai, o amor de uma mãe. A gente se sente valorizado e quando eles retribuem isso, é fantástico. Quando a gente tem a possibilidade de retribuir para os filhos o carinho que eu recebi dos meus pais, é algo lindo. Então, o nosso carinho é como é que a gente pode explicar? Como um produto que vai se acumulando e de repente, para que ele não se perca, ele tem que ser entregue, ele tem que sair, tem que ser distribuído. E quando a gente tem necessidade extremada de demonstrar carinho, demonstrar afeto, mas nós olhamos em volta e ficamos desesperados porque parece não existir ninguém que queira, que possa receber o nosso carinho, nós nos sentimos tolhidos. E um filho apaixonado por mim, ele está sempre sedento. Uma filha que olha para a mãe com admiração, está sempre sedenta de carinho, de abraço, mesmo que ele seja aquele adolescente que diz assim, não, que mico, fica me pegando, me abraçando, eles sabem e gostam de receber esse carinho. Eles retrucam, falam que não, mas é gostoso para eles e é gostoso para nós. É fantástico a gente poder fazer isso de maneira completamente natural com um filho amado, com uma filha amada. E outra coisa, nós nos tornamos bons observadores porque os nossos filhos são observadores atentos. Nós temos observadores que podem ser os mais caros para nós.
Eles não observam só a questão do nosso comportamento, eles observam o espaço, a diferença que eu faço. Eles sabem das coisas importantes que o pai, que a mãe deles realiza, ainda que seja numa esfera pequena, ainda que seja ali dentro da família, naquele espaço reservado do coração, né? Daquele relacionamento ali do almoço de domingo, do voltar do culto no sábado. Né? Quem vê de fora sabe melhor do que nós a forma como nós estamos nos relacionando com as pessoas, com o mundo, e podem nos ajudar. Os nossos filhos sabem bem. E quando o seu filho, seja ele criança, seja ele um adulto, começa a olhar para você de uma maneira diferente, esteja atento, porque ele conhece você muito bem. E as suas mudanças de comportamento, quer sejam elas positivas, vai estar ressaltado nos olhos deles, ou negativas, também vai estar lá expresso no olhar dele, no jeito como ele, às vezes, vai dizer assim: poxa vida, pai, eu queria mais, eu esperava mais. Isso é uma correção de rota importante para nós, através dos olhos atentos dos nossos filhos. É bênção a gente contar com essa atitude observadora dos nossos filhos. Papai e mamãe apaixonado? Amizade e cumplicidade é uma bênção que vem de uma relação bem vivida com seus filhos. Dizem os especialistas do relacionamento que nós precisamos de pelo menos 5 amigos de verdade. Amigos que sejam parceiros, cúmplices. Eu tenho tido a bênção de ter amigos assim. A gente brinca com a expressão amigos de geladeira. Você tem amigos de geladeira? Como assim amigo de geladeira? Aquele que chega na sua casa, abre a sua geladeira sem te pedir, mexe nas suas coisas lá à vontade, reclama da marca das coisas que você compra e faz isso com naturalidade, e você nem se sente mal porque ele é muito, muito íntimo seu. A gente precisa de gente assim. E que pena a gente não desfrutar isso na família, a gente não ser confidente dos filhos, a gente não fazer confidências a eles. Todos nós precisamos disso. Nós precisamos desses amigos, e os filhos, as filhas apaixonadas, as filhas conselheiras, as filhas confidentes, as filhas que dão conselho de moda, os filhos que falam sobre as necessidades, os filhos que escutam sobre a necessidade. No mais, queridos, todos nós, todos os que já sentiram o que é ter alguém assim e que não precisam ler nada mais para saber do que eu falo, sabem valorizar isso. Como pai, como mãe, aproveite esses momentos, é fantástico ter isso. Por fim, filhos nos dão aquela sensação necessária de sermos respeitados. Uma das coisas maravilhosas de se ter um filho, uma filha, de ser um pai ou ser uma mãe, ser uma família que anda nos caminhos de Deus e que segue os princípios de relacionamento conforme a Bíblia, é que a soma do respeito, encorajamento que brota dos olhinhos dos nossos filhos, que brota dos olhos das pessoas que nos amam, é uma forma, é a base das minhas realizações, é o que me dá coragem. É uma coisa incomparável nós recebermos isso dos nossos filhos. Então, há alguma coisa maravilhosa na relação de pais e filhos chamada respeito. Eu aprendo a respeitar e ser respeitado. E nós também, com base nesse respeito, dos nossos filhos recebemos reconhecimento. Os nossos filhos são fantásticos nisso. Há neles, no coração deles, e isso é forma para eles muito fácil, reconhecer, premiar a gente com um abraço, com um elogio, com um beijo. Quanto mais nós incentivamos a isso, mais nós recebemos isso deles. Eles são os nossos primeiros incentivadores, eles reconhecem. E muitas vezes ninguém dá atenção para aquilo que nós fazemos, mas a mãe é a melhor, o pai é o herói, e nós temos que desfrutar disso enquanto esses olhos apaixonados estão nos dando esses privilégios. A gente precisa tanto reconhecer isso. E se nós trabalharmos bem, mesmo os filhos adultos que realizam mais do que nós vão poder dizer assim, num momento especial ou no outro: pai, como eu aprendi com você, como você faz diferença nesse mundo, quantas coisas boas você fez, pai, quantas coisas maravilhosas você fez, mãe. Isso é maravilhoso. Bom, essas coisas todas fantásticas são privilégios de se ter filhos. Talvez você possa assim, estar discordando. Você discorda? Pode até ter alguém que discorde, mas de repente, eu me sinto obrigado a dizer, essa pessoa passou de repente por 2 situações para discordar. A primeira,
talvez ele esteja discordando por não estar sabendo ou não ter tido, infelizmente, a condição de apreciar, de valorizar, de se relacionar com os filhos dessa maneira. Mas não tem tempo perdido para isso, vale a pena insistir nisso. É mais difícil, é mais complicado, mas essa relação pode ser recuperada sim. Então, se a pessoa diz, discordo de tudo isso que você falou, não tem experimentado isso, talvez, infelizmente, você não tenha tido a oportunidade ou não tenha estado atento para desfrutar isso. E a segunda coisa que eu preciso dizer para quem discorda é que essa nossa conversa, esse texto que nós estamos aqui trabalhando, não tem a pretensão de descrever todos os filhos e filhas do mundo e colocar tudo no molde perfeito. Tem realmente situações difíceis, tem infelizmente filhos que, por mais que a gente se esmere, tomam decisões e fazem escolhas difíceis. E isso já encerra a questão. Mas a ideia é que a gente busque não essas exceções, mas de forma geral a maravilha de ser pai e de ser mãe. Coisas boas em se ter filhos, de repente numa forma, numa visão única, né? Pode ser um único capítulo de um livro que é escrito e vivido por uma única pessoa, mas que tem tudo isso como bênção. Então é uma relação pessoal, ou minha, sua. Aproveite, você que tem filhos, filhas, casal de filhos, um só, como é o meu caso, ou muitos, como alguns amigos meus. Aproveite disso. A princípio é complicado, mas a gente chega lá. E o melhor do mundo, para nós que somos pais apaixonados, é viver esse sonho. Eu quero dizer para você que Deus me deu o presente de conviver com pessoas que, além de realizar muitos dos meus sonhos, proporcionam tudo isso que eu falei para vocês. O que eu quero é agradecer, e agradecer muito. E todas essas coisas boas que ter um filho especial me trouxe, todas essas coisas especiais. O que há de melhor no sonho é poder viver o sonho. Então, papai, mamãe, nessa escola de pais, aprenda a celebrar o seu filho, a celebrar você e essa alegria imensa que nós temos de amar, porque amar profundamente é fonte de alegria. Não há nada melhor do que isso. Quando eu sonhava em ter muitos irmãos, lá no meu passado, na minha infância, eu sonhava com coisas assim, com toda essa questão da família, com toda essa questão do carinho, do apoio, e viver o sonho agora realizado, concretizado no carinho da minha esposa, no abraço gostoso e sincero do meu filho, e poder retribuir é melhor ainda. Então eu oro sempre para que as minhas irmãs em Cristo, você, meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, vocês que estão aí ouvindo e que são filhos amados, filhas apaixonadas, vocês que são uma família feliz, que sejam cada vez mais especiais e felizes uns para com os outros e para que esse sonho perdure por muito e muito tempo. Então, de forma geral, celebre o fato de ser pai, celebre a maravilha de ser mãe, celebre essa surpresa boa, essa festa que é ser filho, que é ser filha, que é fazer parte da família. Celebrando você, a alegria de amar profundamente. Que Deus te abençoe ricamente nessa jornada e que você possa seguir os conselhos da Bíblia. Eu quero frisar aqui só um conselho rapidinho para que você guarde no seu coração. Aquele está lá em Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança, gaste tempo com ela, envolva-se com ela para que ela aprenda. E a criança, nesse versículo, é traduzida pela pessoa jovem que está aprendendo. Ensine o seu filho em toda a etapa do seu crescimento. Seja com ele em todos os momentos enquanto ele desenvolve o seu estilo, no caminho dele. Você vai ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, no estilo dela, no jeito dela, nas escolhas pessoais, nos talentos dela, para que aí sim, cheios do princípio, da instrução de um pai e de uma mãe apaixonados por Jesus, eles permaneçam no caminho que deve andar. Celebre sempre o fato de ser pai e de ser mãe apaixonado e que Deus o abençoe ricamente e sempre. Um grande abraço e que você, pai de desbravador, pai de aventureiro, seja também alguém especialmente feliz por fazer parte da nossa grande família. Deus te abençoe.